Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Ave Mais, no Acorda Vascaíno, canal 2 da plataforma. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por acreditar no trabalho que a gente realiza. Eu quero falar hoje sobre esses muitos nomes que estão sendo sondados e possivelmente contratados pelo Vasco, que dão um ânimo por conta da, pelo menos, melhor cara que o time vai ter. O Vasco fechando, por exemplo, o Kehler, se o Inter aceitar a proposta. O Vasco fechando o Davi Terãs, se o Atlético aceitar a proposta. O Vasco trazendo, por exemplo, o Wellington Rato, atacante de bom destaque no futebol brasileiro, apesar de vir do Atlético Goianiense que caiu, mas vem fazendo boas temporadas. O cara que fez muitos gols nessa temporada, 70 jogos, com uma ótima regularidade. Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, já é um nível diferente, já são caras diferentes. Júnior Urso, jogador que já está praticamente contratado, já monta-se aí uma estrutura. Ontem, por exemplo, falei com o pai do Lianco, zagueiro, que é um excelente zagueiro, zagueiraço, jogador que jogou no Botafogo, jogou no São Paulo, foi para a Europa, jogou com destaque no Torino, jogou agora, está jogando no Southampton, enfim, jogador jovem que jogou na seleção da Sérvia, se naturalizou, tem a dupla cidadania, enfim, é uma cara diferente, pelo menos é um jeito diferente de pensar. E aí o Juninho Capixaba não vem. Não é a morte, gente. Na boa, eu acho que o Juninho Capixaba, de todos esses, é um bom jogador, mas que não deu certo, por exemplo, no Grêmio. O Grêmio não fez questão nenhuma de tê-lo de volta. E ele está indo, ao que parece, para o Red Bull Bragantino. Pensamento pequeno, me desculpe. Não acho que seja o melhor pensamento. Mas, enfim, cada um com o seu cada um. Mas me dá um ânimo muito grande de ver que, pelo menos, os nomes pensados são bons nomes. Mas, como a gente vem dizendo aqui, não adianta a gente ficar achando que viriam jogadores internacionais fora do comum. Não, não é o perfil. É fazer um time competitivo para fazer o Vasco entrar na festa de novo. E olha, eu digo a vocês que com essa base, com essa estrutura, com o que o Vasco já tem, fazendo ajustes finos, dá para montar um bom time. Se o Vasco tem o Kehler no gol, um lateral direito que venha contratado, falou-se no Dudu, lateral do Atlético Goianiense, que também caiu, foi indicado pelo próprio empresário do Pedro Raul, mas que venha um outro lateral direito, que o Vasco traga 1 a 2 zagueiros bons, renovou o Anderson Conceição para um início de temporada, lateral esquerdo precisa, fala-se do colombiano Júnior Hernandes, que teria sido indicado, que está na expectativa aí de contratação de um treinador, Andrei, Júnior Urso, Davi Terãs, são bons jogadores, a gente não sabe como é que vai ficar a situação do Nenê, do Alex Teixeira, e aí você tem Pedro Raul, Wellington Rato, tem o Marcinho, atacante brasileiro que está no Japão, enfim, são nomes que estão sendo levantados e que são interessantes e que provam que pelo menos a cabeça é outra, o nível é outro. A gente sabe da ansiedade do torcedor, a gente sabe da expectativa do torcedor e a gente sabe, acima de tudo, que o torcedor sonha com nomes magnânimos, que não virão agora. A realidade é essa. O Vasco, apesar do aporte financeiro, é um clube que tem uma necessidade de se organizar. O Vasco sequer tem um bom CT, não só para o profissional, como para a base. O Vasco precisa se reajustar, se rearrumar, precisa ter bons profissionais, fazer a base funcionar, ter fomento em relação a atividades dentro do clube, uma estrutura física melhor, tudo isso demanda um certo tempo, que não será um tempo gigantesco, mas dá para se fazer um time, digamos, competitivo. E aí você, aos poucos, conseguir brigar por algo mais, conseguir, através de mais investimentos, trazer cerejas do bolo. Mas já é algo que anima, porque a gente vê jogadores, pelo menos, de Série A, que o Vasco está buscando. E não jogadores como o Vasco vem trazendo nos últimos anos, destaques de campeonatos menores, reservas dos reservas, jogadores que não estão agradando. É isso? Acho que não é por aí. E eu destaco muito alguns desses nomes, como por exemplo o Pedro Raul. Acho que o Pedro Raul é um excelente jogador. É um jogador de muita qualidade para fazer gol.
No Botafogo, teve bons momentos. É um centroavante alto, é um jogador esguio, um jogador que tem boa presença de área e que fez uma temporada 2022 que dá a gente uma expectativa grande de que ele possa manter isso. Jogando num time mais estruturado, o Goiás era um bom time, mas não é um time grande, um time de camisa como é o Vasco da Gama. Por que não? Acreditar que ele possa prosperar, que ele possa melhorar, que ele possa crescer. Tudo isso é questão de dar a ele uma boa estrutura. Como, por exemplo, ao Davi Terãs, um jogador que não se destacava tanto, ou pelo menos não se difundia tanto, e que por conta das suas últimas participações tem sido muito divulgado. Talvez até pelo interesse do Vasco, a coisa deu uma melhorada. Eu me lembro da final da Libertadores, muitos torcedores do rival dizendo, poxa, tomara que o Terãs não jogue, porque sabia, só realmente no Atlético do Paraná, estranhamente, ele não era titular, mas é muito bom jogador. Você tem um Júnior Urso, que é um jogador que jogou em alto nível no Atlético Mineiro, tem uma capacidade, tem histórico, jogou bem fora do Brasil, tá vindo de uma liga que ele tem jogado muito bem, que foi destaque absoluto de um time que foi campeão. Enfim, acho que dá pra gente se animar. Expectativa maior por um treinador, que é algo que realmente está ainda muito no ar. As contratações são contratações independentes de treinador, muita gente estranha. Eu não, já coloquei isso aqui, eu acho que às vezes os clubes são muito reféns dos treinadores para os reforços. Se você tem um planejamento de jogo, se você tem uma planificação tática, se você tem uma ideia de futebol, você molda o treinador. Né? Você traz um treinador que tenha mais ou menos a característica para jogar com aqueles atletas. Claro que ele vai pedir um ou outro, mas dentro do normal, o treinador também precisa se moldar ao elenco que ele tem. E eu acho que isso está sendo feito, eu acho correto. Claro que o treinador não vai opinar em nada. Não é que não vai opinar em nada, mas o treinador tem que saber, olha, eu tenho 2 laterais fortes, eu tenho 2 zagueiros bons, eu tenho um baita de um goleiro, eu tenho 3 volantes muito bons, tenho 2 meias habilidosos, atacantes velozes de lado de campo e centroavante. Quem são os nomes? Cara, são as características. A gente não é seleção, seleção você escolhe. Então eu acho que o Vasco está seguindo um caminho legal, eu entendo a ansiedade do torcedor, que nada surgiu, que não tem nenhuma notícia, que não contratou ninguém. Bom, gente, é bom lembrar que o Campeonato Brasileiro terminou há uma semana praticamente atrás. Tem 10 dias. Os jogadores entraram de férias na segunda, terça-feira da semana passada, ontem, completou uma semana. As coisas precisam ser planejadas, arrumadas, sem pressa para não cometer erros, porque de repente na pressão que a gente bota, na pressão que o torcedor bota, se cometem erros, porque se quer dar satisfação sempre ao torcedor. Claro que tem que se dar, mas a satisfação precisa ser dada com algo bom, e não com uma bomba, como o Vasco tem feito nos últimos anos, ainda mais agora tendo dinheiro. Ter calma, não é gastar à toa, gastar por gastar, apenas para dizer eu tenho e vamos lá. Não, não é assim. Eu, pelo menos, não concordo. Estou na expectativa da semana de poder ter boas notícias, de poder ter informações legais para passar para vocês. Como eu disse ontem, agora aqui vai ser assim. Teve uma informação oficial, algo que a gente ouviu realmente, os empresários disseram, dirigentes disseram, tudo que a gente trouxe no News ontem vai ser o nosso padrão. A gente tem informação, a gente vai trazer. Mesma coisa da prioridade do Davi Terãs. Eu vi, estou de brincadeira, eu vi, eu li, então eu sei como é que é isso. O Vasco fez uma opção, tem uma opção, da mesma forma o goleiro Kehler, que muita gente duvidou também. Eu não sei por que duvida, mas tudo bem, não estou preocupado, absolutamente não estou preocupado. Tem muita gente que gosta, tem milhares e milhões de pessoas que admiram aquilo que a gente faz, então, sério, na boa, se não acontecer, os clubes não quiseram, não se acertaram. Não somos nós, a gente está aqui apenas como transmissor da notícia. Mas esse assunto já passou para mim, não dá mais. Mas agora vai ser assim. Deu, tá certo, é oficial, fechou, Jamegão assinado, a gente vai trazer a informação para você. Mas estamos aí na expectativa. E acho que esses nomes têm dado um ânimo muito grande, que a pré-temporada a partir do dia 8 de dezembro vai ser boa. O Vasco vai ter um bom time competitivo, um time legal, pra gente brigar no Carioca, pra gente brigar na Copa do Brasil, fazer um bom campeonato brasileiro, incomodar, ser um time tradição de Vasco, competitivo, forte, um time com estrutura, com salários em dia, com jogadores afim de vir jogar aqui. E o tempo vai passando. A gente vai chegar longe, com certeza. Grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. A gente volta amanhã no mesmo horário aqui no canal Ave Mais. Tchau.